A história política do cristianismo, a serviço da dominação econômica sobre os pobres, a religião como maldição. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O cristianismo, com a conversão estratégica do imperador Constantino, perdeu sua dimensão religiosa e metafísica, transformando-se em um instrumento de dominação política. O Império Romano estava sendo desagregado por invasões de tribos bárbaras diversas, cada uma delas com seus deuses tribais. Era, portanto, necessário um Deus único para solidificar a nação. Desse modo, Roma transformaria em uma nação poderosa. Foi exatamente o que aconteceu. Constantino, muito inteligente, percebeu tal necessidade. Transformou-se em um imperador defensor dos cristãos. Portanto, desse modo, os cristãos não aceitavam fazer parte do exército do Senado, entrando para fazer parte do exército de Constantino. Com efeito, transformou-se o exército de Constantino em poderoso, motivo pelo qual venceu o Senado, impondo como imperador. Os demais imperadores seguiram a mesma lógica. Roma dominou o mundo. O cristianismo foi o cimento ideológico que fez a sociedade feudal funcionar. O Estado feudal tinha como instrumento a religião. Quando a sociedade entrava em crise, a Inquisição condenava todos os revoltosos, evitando desse modo a mudança da natureza política do Estado. Surgem as monarquias nacionais sustentadas em ideologias religiosas. A burguesia começa a nascer no interior da sociedade feudal e percebe que era impossível fazer uma revolução institucional no sentido de constituir uma sociedade política fundamentada no liberalismo econômico. Foi, portanto, necessário, antes da realização da Revolução Liberal, caminho para a criação do Estado moderno e, posteriormente, a Revolução Industrial, desenvolver uma mudança religiosa. Desse modo surgiu a Reforma Protestante em defesa do espírito do capitalismo moderno. A Contra-Reforma foi a tentativa de perpetuar o Estado feudal, o atraso do desenvolvimento econômico. As regiões da Europa que assumiram a ideologia liberal da Reforma desenvolveram economicamente e criaram as condições para fundar o Estado moderno a partir do espírito liberal do novo cristianismo. Entretanto, a Reforma transformou-se em uma realização histórica em benefício apenas da burguesia, desenvolvimento econômico com a concentração da renda, desencadeando duas terríveis guerras mundiais. Foi necessário realizar a segunda revolução, fundamentada no materialismo histórico. Após diversas contradições, a sociedade desenvolvida culturalmente percebe que a religião é um instrumento de atraso ao desenvolvimento social. Portanto, a nova ideologia, desenvolvimento econômico com a renda distribuída, denominado
de liberalismo social. Foi necessário o nascimento e desenvolvimento do ateísmo, a nova doutrina, a ideologia da divisão da riqueza produzida, o que aconteceu com o norte da Europa, a região germânica e a parte anglo-saxônica, como também com a França Latina. Desse modo, estatisticamente, quanto mais ateu for um país, mais desenvolvido é o referido, com maior distribuição da renda e o liberalismo social como definição política de Estado. Sendo assim, a parte rica da Europa atinge hoje a porcentagem de mais de 90% da população ateia. O ateísmo transformou-se em ideologia de justiça social. Modernamente, quanto mais cristão for um país, mais miserável é o seu povo. O cristianismo foi transferido para a periferia do mundo, onde existe o fenômeno da miséria, sendo que os movimentos diversos, que vão desde os carismáticos da Igreja Católica às tipificações evangélicas, transformaram-se em ideologias de manter o atraso político e econômico no mundo periférico. Desse modo, todos os países cujo povo tem fé são países atrasados economicamente. Esse fenômeno não atinge apenas ao cristianismo. A análise, a situação do Brasil, um congresso essencialmente religioso, uma política conservadora e atrasada, sem nenhuma perspectiva para o nascimento de um Estado político fundamentado no liberalismo social. Portanto, não iguais aos estados ricos da parte do mundo europeu, cujo povo é ateu. Os fundamentalistas confundem ainda a natureza do Estado moderno, que precisa ser laico e não religioso, além de invadir questões de foro íntimo. O ateísmo tem sido historicamente o caminho para a saída do atraso político. Entretanto, no Brasil, existe apenas 15 milhões de ateus contra 190 milhões de crentes em suas diversas variáveis, sendo que a maioria é conduzida por líderes oportunistas em todos os aspectos da vida política e social. Historicamente, nenhum país cuja cultura do povo fosse sustentada por princípios religiosos, a nação não pôde crescer desenvolvendo economicamente com justiça social. Tal fenômeno desde a origem do cristianismo. Quanto mais a nação crescer em uma fé fundamentalista, maior tem sido o atraso para o povo. No caso do Brasil, os movimentos evangélicos fundamentalistas e o catolicismo carismático. No Brasil, está acontecendo um fenômeno muito ruim para a consciência crítica, o crescimento da fé fundamentalista, com a opção eleitoral para a tomada do poder institucional em uma perspectiva totalmente conservadora, usando a boa-fé de pessoas simples com nível de escolaridade muito pequeno. São razões evidentes
para a não evolução institucional do país, no sentido de estabelecer o Estado social liberal, como são os países desenvolvidos, produção de riqueza com a divisão da renda. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.